E chegou aquela hora sempre boa de falar sobre educação. Minas Gerais conquistou o primeiro lugar entre as redes públicas estaduais no desempenho da redação do Enem 2024, com uma média de 621 pontos. Assim, o estado saiu da quarta posição lá em 2023 para o topo do ranking nacional. E para entender o que contribuiu para esse bom resultado e como que os candidatos podem se preparar melhor para essa redação, está aqui ao meu lado a Rafa Damasceno, que é professora especialista em produção textual e também ex-corretora da redação do Enem. Ei, Rafa, uma ótima tarde para você. Seja muito bem-vinda, viu, aqui à 98 News. Obrigada, Caio. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Eu sou professora de redação e me senti muito orgulhosa com esse resultado de Minas Gerais, porque, afinal de contas, eu sou professora aqui de Belo Horizonte, já dou aula há muitos anos de redação do Enem, e realmente é um resultado que faz a diferença no futuro dos estudantes, porque a redação vale 1/5 da nota da prova. Então, realmente muda mesmo a nota de um aluno. Rafa, e você como professora pode falar melhor do que ninguém. Como que você analisa esse resultado dessa pesquisa? Existem motivos que ajudam a explicar essa melhora aqui do ensino em Minas Gerais em relação à redação, com esse salto nesse ranking? Sim, com certeza. O governo de Minas ele tem feito várias iniciativas que estão contribuindo para a prática dos alunos. Agora está tendo o uso de uma inteligência artificial para que os alunos façam a redação e tenham seus textos corrigidos. Então, esse feedback, essa correção, ela é muito importante para que os alunos pratiquem e aprimorem cada vez mais a escrita da redação do Enem. Rafa, e na época que eu fiz Enem, já tem um tempinho, sempre havia aquele temor dos alunos. Como que os corretores vão avaliar a redação? Existem, claro, alguns critérios, mas sempre existia aquela dúvida dos alunos. Será que eu posso usar isso? Será que eu não posso? Em quanto tempo que o corretor corrige essa redação? Explica um pouquinho para a gente como que é esse processo de correção. Quais que são aqueles critérios objetivos avaliados pelos professores para chegar até a nota final? Bom, para início de conversa, só para desmistificar aí um equívoco que as pessoas têm em relação à correção, é que não é um robô que corrige. São duas pessoas, dois profissionais formados em letras que vão fazer essa correção e para aprender a corrigir a redação do Enem, eles passam por um curso, um processo seletivo que é muito criterioso e que vai fazer com que eles consigam corrigir essa redação. E eu sei falar isso porque eu sou ex-corretora da redação do Enem, então eu já estive lá dentro do processo. E essa redação ela é corrigida por meio de 5 critérios. São eles a norma padrão, que são os desvios ortográficos e gramaticais, e também a escolha das palavras e do tipo do português que você vai usar. Então a gente não pode usar gíria, regionalismo, palavras típicas da língua falada. Também é avaliada a estrutura do texto dissertativo argumentativo, que é cobrado no Enem, o tema da redação, isso é muito importante, porque se você fugir do tema, você vai tirar 0. E se você tangenciar, ou seja, falar só em parte sobre o tema, você vai perder muitos pontos na redação. Então tem que tomar cuidado com isso. E também a questão do repertório sociocultural, que é o conhecimento de mundo que o aluno traz da vivência dele, do que ele aprendeu ao longo da educação dele, filmes, séries, livros, notícias. Então, ouvir a rádio é muito importante, ler livros, né, ficar atento ao que está acontecendo no mundo. Tem também a questão da argumentação, que é o critério 3. O critério 4 são os conectivos, que vão ajudar a conectar as ideias no texto. E o critério 5 é a proposta de intervenção, que é o momento em que a prova vai avaliar a capacidade do aluno de intervir no problema discutido no texto. Esse, na minha época, era o grande terror, essa proposta de intervenção. Às vezes era difícil, mas a gente ia conseguir. É importante porque ela vale 200 pontos, né? Dos 1.000 pontos da redação do Enem, cada um desses critérios vale 200 pontos. Então, a proposta de intervenção tem que preocupar, sim. Muito legal, Rafa. E além dessas dicas que você já trouxe aqui para a gente, é muito importante que o aluno faça redações de treino, né, ao longo de todo o ano, porque é uma preparação extensa para o Enem. A gente sabe das dificuldades da prova, uma prova muito longa para todos os alunos, mas para se preparar, aquela dica de ir fazendo até chegar naquela forma ideal da redação, você acredita que isso é um diferencial para o aluno que vai prestar o vestibular?
Com toda certeza. Inclusive, é o que eu indico os meus alunos, a fazerem pelo menos um texto modelo Enem, né, nos critérios da redação do Enem, por semana. Então, até a prova, né, faltam 3 meses e meio, mais ou menos, dá para escrever muito texto e se preparar para essa prova. Então, tem que praticar. E se por um acaso não der tempo de fazer um texto inédito, reescrever o texto que já foi corrigido. Isso também ajuda bastante. Legal. E a prova vai ser realizada, prova de redação, em novembro, não é isso? Isso. Já existem aquelas apostas dos professores sobre temas que podem cair? Sempre existe, né? Aquele tema que está mais quente, que os professores apostam que tem uma chance maior de ser o tema da redação do Enem. Como que está aí a sua expectativa? Então, é difícil dizer qual será o tema, que é sempre um mistério, né? Por mais que a gente tente abarcar todas as possibilidades, é difícil adivinhar qual que é o tema. Mas esse ano a gente tem algumas notícias que aconteceram ao longo do ano. Então, a questão da lei que proibiu o uso do celular nas salas de aula, isso pode ser pauta do Enem. Também a questão da COP30, que vai acontecer aqui no Brasil esse ano. Então, que fala sobre as mudanças climáticas, questões ambientais, e há muitos anos o Enem não cobra o tema ambiental. Então, pode ser que caia um tema relacionado ao meio ambiente, ou então relacionado à saúde, com o retorno das doenças que já foram eliminadas. Então, a gente tem algumas possibilidades. Mas, mais do que tentar adivinhar qual é o tema, o candidato ele deve pensar que ele tem que estar preparado para escrever sobre qualquer tema. Então, se preparar por meio dos assuntos gerais, que os professores chamam de eixos temáticos, é muito importante. Muito legal. E Rafa, fala um pouquinho para a gente sobre o trabalho que você desempenha lá nas suas redes sociais. Estava conversando com vocês aqui em off, assisti alguns dos seus vídeos. Explica para a gente, claro, divulga, o espaço é todo seu para divulgar esse trabalho muito legal e muito importante para que Minas Gerais continue subindo nesse ranking, que a gente fica muito feliz de trazer esse tipo de notícia. Exatamente, né? Obrigada, Caio, aí, por ter visto, né, o meu conteúdo e tudo mais. Obrigada pelo elogio. Esse conteúdo a gente começou a fazer há alguns anos, né, para a redação do Enem, e esse ano mais focado ainda para essa preparação. Então, toda semana eu posto alguns vídeos e também dicas e orientações para os alunos, para eles ampliarem o repertório, porque é muito importante. Então, eu trago ali alguns filmes, séries, citações de filósofos, legislações que podem ser usadas para vários temas da redação do Enem, e também uma forma de escalonar a nota. Então, de 0 a 1000, como que o aluno pode conseguir melhorar essa nota por meio de estratégias, da linguagem adotada. Então, é um conteúdo que eu estou sempre divulgando ali nas minhas redes. Quem ainda não me segue, né, quiser seguir, é prof.rafadamasceno, tanto no Instagram quanto no TikTok. Aí fica a dica, que é muito importante nesse momento, porque como você disse, né, Rafa, isso eu lembro bem também, que a redação tinha um peso muito grande para quem quer passar nas principais universidades. Assim como a prova de matemática tem um valor muito alto, a redação também era muito importante e bem. Então os professores ficavam sempre no pé para fazer, ler muito, obviamente, e também treinar bastante ao longo de todo o ano, fazer muitos textos para chegar na hora e não ser surpreendido, né? Exatamente, então tem que treinar bastante, a redação do Enem é super importante, ela vale 1/5 da prova, e eu já vi muitos casos de alunos meus, e no meu caso também, quando eu fiz o Enem a última vez, a redação é que me salvou. Então, realmente, a redação faz toda a diferença, e não é só para o Enem, né? É para a vida também, a gente sempre precisa aprender a escrever e se expressar melhor por meio de um texto. Digo mesmo, viu? Para mim também foi mais ou menos assim, já tinha ali uma familiaridade, né? Já queria cursar jornalismo, então a redação até que eu me resolvia bem, então a minha nota subiu bastante. Já nas exatas, eu prefiro nem comentar aqui qual que foi minha nota, tá? Mas na redação eu me garanti. Essa então a Rafa Damasceno, especialista em produção textual, ex-corretora do Enem e também professora. Rafa, muito obrigado pela sua presença aqui na 98 News, por essas ótimas dicas muito valiosas para os alunos, e volte aqui em breve também para trazer novas dicas, já que a preparação continua até novembro, né? Com certeza. Muito obrigada, Caio, pelo espaço, obrigada pela atenção, e pode contar comigo. Se precisar de dica, estou à disposição. Combinado, te espero. Agora 4 horas e 41 minutos.